Se você caiu aí nesse vídeo por acaso, mas se interessou pelo título, saiba que não é enganação. Sim, ocorreu comigo e eu vou te contar agora todos os detalhes de como foi esse processo aí de um AVC com 15 anos. Pois é, gente, tudo aconteceu no dia 25 de agosto de 2008. Eu acordei como numa outra manhã qualquer, comecei a me arrumar para ir pro colégio, comi ali uma besteirinha e tava só sentindo um pouco de cansaço. Eu acreditei que era por conta que eu tinha jogado na noite anterior muito vôlei com umas pessoas mais velhas do que eu e eu tinha levado muita bolada. Meu corpo estava cansado e meio inchado, eu tava até com algumas manchas roxas no corpo. Eu sempre sentia muita enxaqueca, então achei que aquela dor de cabeça que eu estava começando a sentir ali ia parar depois que eu tomasse o remédio. Mas eu percebi que eu não tinha um remédio. Mesmo assim, eu fui para o colégio. O que agravou mais a situação foi porque eu estudava no segundo andar, então eu tive que subir ali uns 4 lances de escada. Quando eu cheguei no topo, eu tava o triplo de cansada e a dor de cabeça tava muito forte. Tava uma coisa comprimindo a minha cabeça fora do normal. Eu sentia assim muita enxaqueca, mas aquela dali tava demais. Mesmo assim, na minha teimosia, eu continuei indo para a sala de aula. Chegando lá, eu me sentei, falei com os meus amigos, disse que não estava muito bem e fiquei quietinha ali no meu canto. A primeira aula, para piorar mais ainda a situação, era matemática e eu não estava nem conseguindo prestar atenção. Começou a ficar cada vez mais forte, o professor falando, estava entrando como se fosse no último volume de decibéis possível na minha cabeça. Eu virei para minha amiga e falei, eu não tô aguentando, eu vou ligar lá para casa e pedir para alguém vir me buscar aqui. Fui pedir a permissão pro professor para sair de sala, só que ele falou que não, só depois que eu terminasse de copiar tudo que estava no quadro. Disse que não, mas que não estava aguentando, e então eu saí por minha livre e espontânea vontade. Falei com a atendente da coordenação e pedi para ligar para casa. Sempre quem ia buscar a gente no colégio, eu e o meu irmão, era um moço que trabalhava na casa das minhas tias. Quando eu liguei para lá, ela disse que infelizmente ele tinha acabado de sair para muito longe e que se quisesse que ele fosse me buscar, eu teria que esperar mais um pouquinho. Mesmo assim, eu falei pra ela que eu ia ficar esperando porque eu tava com dor de cabeça muito forte, não tinha um remédio e eu ia ficar aguardando. A moça da coordenação, ela me deu sim a autorização para eu poder ir embora e eu desci de novo aqueles 4 lances de escada até chegar lá no P, né, na portaria, para poder sair do colégio. Fiquei sentada num banquinho lá fora, esperando ele chegar e com uma boa adolescente de 2008, eu tava ali com o quê? Com o meu MP4. Peguei no MP4, coloquei no ouvido, o que fez só estragar mais ainda a situação. Eu comecei a escutar aquilo ali, entrou na minha cabeça como se eu estivesse dentro do show de heavy metal. Mas eu tirei e fiquei esperando. Fiquei cerca de uns 40 minutos esperando ele chegar. Quando ele chegou, ele já tinha percebido que eu estava assim um pouco estranha e perguntou se eu queria realmente ir para casa ou queria ir para o hospital. Eu falei para ele que era normal, que eu tinha só que tomar o meu remédio, que eu sempre tomava, e aquela dor ia passar. Eu fui debruçada no banco de trás de tanta dor de cabeça. Eu estava segurando já a minha cabeça de tanta dor. Tava uma compressão tão grande que eu não estava mais aguentando. Mas foi só o tempo de eu chegar em casa. A minha tia mora no primeiro andar, tá? Só que todos os elevadores estavam no último andar. Eu falei, não vou esperar esse daqui chegar, eu não vou conseguir aguentar. E o que é que eu fiz? Peguei a escada de novo. Por mais que fosse só no primeiro andar, ainda tem o salão de festas para subir e depois chega no primeiro andar, subi mais 4 lances de escada ali. Foi o que piorou tudo. Meus cadernos estavam na mão, minha bolsa. Quando eu cheguei no primeiro andar, tava tudo caindo no chão e eu tava sem forças, querendo chegar o mais rápido possível na porta para poder falar para minha tia que eu queria muito o remédio, que eu não tava mais conseguindo. Quando a minha tia me viu, ela estava agindo super normal, estava se arrumando porque ia sair, mas quando ela percebeu que o negócio estava sério, que eu me deitei na cama e comecei a implorar pelo remédio, segurando a minha cabeça, ela falou, o negócio é mais sério. Pediu para a moça que trabalhava lá pegar o remédio, trouxe uma bacia porque eu falei que eu estava com muita vontade de vomitar. Só deu tempo de tomar o remédio, engolir, vomitei tudo. Pronto, ali mesmo eu tive uma convulsão e foi que nem filme. Comecei a minha vista a apagar e bufo. Pois é, tudo que aconteceu dali em diante foi o que me contaram, porque ali mesmo, naquela cama, eu entrei em coma. Sim, eles me levaram para o hospital e eu fiquei 3 dias em coma.
Os médicos me deram ali toda a assistência, né? Fizeram todos os primeiros socorros. E enquanto isso, a minha tia foi ligando para minha mãe, para o meu pai, para todo mundo, né? Para poder ir lá me ver como é que estava a minha situação. Depois de um tempo que a minha mãe já tinha chegado no local, minha avó já estava lá, minha tia já estava lá, o médico veio falar com elas. E o que é que ele disse? Uma notícia não tão boa. Ele chegou e explicou para elas que o meu quadro era gravíssimo, que eu tinha tido um AVC hemorrágico e que eu só tinha 2% de chance de vida, o que causou um caos geral naquele hospital. Todo mundo sabia que tinha uma menina de 15 anos ali, que tinha acabado de ter um AVC e que estava muito mal. Porém, os médicos, claro, nunca desistiram de mim. E todo dia eu estava lá, indo para a hemodinâmica fazer o cateterismo. Para fazer o quê? Desentupir todas as veias do meu cérebro, que tinham explodido. Por que foi um acontecimento no hospital? Porque em 2008 só tinham havido 2 casos no mundo de pessoas com a minha mesma idade e que tinham sobrevivido. A magnitude era tão alta para uma pessoa tão jovem que eles praticamente desacreditavam que eu ia conseguir, porém nunca deixaram de me tratar, tá? Depois de 3 dias de coma e de muito cateterismo, muita desentupição de veia, eu finalmente fui para UTI e acordei. Foi tudo tão estranho e depois que eu passei por aquilo, eu percebi que os filmes que a gente assiste, realmente aquilo ali é muito real, aquelas cenas de hospital. Eu acordei, olhei para o lado, vi que eu estava cheia de fio, não entendi nada. Eu não estava mais com dor de cabeça, mas não estava reconhecendo o local que eu estava. Só virei a cabeça, vi que ali tinha um relógio, quando eu olhei eram 8 horas da manhã. Eu falei, caraca, mas 8 horas da manhã? 8 horas da manhã eu estava no colégio, como é que eu cheguei aqui tão rápido? Eu não tinha ainda a noção. Quando eu vi, tinha um aparelhinho nas minhas mãos, que era um tipo de controle, e eu apertei. Quando eu apertei, veio uma enfermeira hiper alegre, com os olhos brilhando, porque eu tinha acordado. Não entendi nada e perguntei para ela, o que está acontecendo? Ela falou, calma que eu vou chamar uma pessoa para poder te explicar.